2, 9 e 10, bastante conhecido nosso, esses dois textos que nós queremos apreciar dentro de um novo olhar. Novo olhar é a revelação que Deus nos dá para cada texto. Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse texto que foi lido, e com a ajuda do Espírito Santo, ele será elucidado. Para tanto, nós recorremos à pessoa do Espírito Santo, de quem pedimos sabedoria, graça e unção para me fazer entendido. Fala com a gente, pois o Senhor é notória a tua presença neste lugar. Intensifica em razão desta palavra que será ministrada no nome de Jesus. O nosso tema é identidade. Amém, Gabi? Identidade. Hoje é um dia muito especial em razão da ceia, mas é um dia que nós separamos para orar 12 horas. 12 horas. Excepcionalmente hoje eu não pude estar, porque eu sempre venho na hora do almoço e fico aqui o tempo que eu posso, mas em razão do sepultamento da pastora, da sogra da pastora, a gente não pôde estar. Mas isso, a gente tem estado aqui todos os meses, né? E como é importante, como numa situação excepcional como essa, a gente tem aqui pessoas orando, porque nós somos um povo, né? Então, o objetivo dessa oração de 12 horas, a gente tem ali 12 alvos de oração, que pega aí desde da chamada que Deus fez a cada um de nós, até os mínimos detalhes, até o provisionamento daquelas pessoas que estão noivas, que querem casar, pessoas que estão endividadas, que precisam resolver esse problema, pessoas que são estéreis, que querem engravidar e serem mães e pais. Então a gente ora pelo bem comum do ministério. A gente não ora só pela matriz, porque nós somos um corpo, nós somos um ministério, e a gente tem podido orar e agradecer a Deus, porque essa igreja, até porque a gente fala isso, nós queremos cada dia mais ser a continuidade da igreja primitiva. Existem coisas que a gente entende que é intocável, a oração é intocável, o jejum é intocável, né? A ceia é intocável, né? Os pontos doutrinários são intocáveis. O que é mutável? Costume, porque o costume é coisa da nossa cabeça. A gente tem um período que a gente estabelece, depois a gente vê que não são tão necessários e a gente vai. O importante é que a gente esteja com essa identidade, uma nova identidade, em razão dessa recriação. Em Jesus nós fomos recriados. Então, em razão dessa recriação, o Senhor nos deu o quê? Uma nova identidade. Uma nova identidade. Que é identidade? É um conjunto de características que você estabelece para conhecer uma pessoa, ou características que essa pessoa tem, que são características inatas. A pessoa nasce, né? Então, nós não só as conhecemos, mas também nós podemos identificar. E nós temos falado que cada um de nós é uma obra específica, singular de Deus. É por isso que a gente fala com muita propriedade que Deus não tem netos, Deus só tem filho, porque cada homem criado é uma obra singular, alguém específico, alguém diferenciado. Então, o Senhor, em razão do pecado dos nossos primórdios, Jesus foi, se fez homem, habitou entre nós, e esta noite nós estamos aqui para exatamente memorizar, valorizar cada detalhe, palmilhar através da palavra esse momento da igreja, esse momento tão importante. E Pedro, quando a gente fala de sacerdote no olhar do Antigo Testamento, porque a gente identifica dois povos em testamentos diferenciados,
os judeus representando o Antigo Testamento, na pessoa de Abraão, de Moisés, e a igreja, né, na pessoa de Jesus. Enquanto o povo judeu, né, eles também tinham sua identidade, porque a finalidade de Deus é que os povos olhassem para Israel e pudessem identificar em Israel algo diferente, algo que pudesse atraí-los. E a mesma coisa acontece no Novo Testamento, quando a gente vê que na pessoa de Jesus a igreja foi criada e foi dada a nós uma identidade. Nós somos agora cidadãos dos céus, nós temos os traços de Deus, o DNA de Deus. E quando nós falamos de identidade, é muito importante, porque o que me chamou a atenção é que o apóstolo Pedro, ele fala para nós o seguinte, que nós somos geração eleita. Se você separar o geração de eleita, porque você teria geração, sacerdócio, nação e povo, mas ele coloca algo além. Ele diz que nós não somos só uma geração, nós somos uma geração eleita, ou seja, eu e você fomos escolhidos por Deus. É diferente, né? Porque depois a gente poderia ver como se forma uma geração, né? O que é uma geração? É o ato de gerar ou ser gerado. A gente poderia dizer dessa geração. A gente sempre fala, quando o Ministério de Dança apresentou o TIM, a gente falou que ele seria uma nova geração, né? Então, hoje fazemos parte dessa geração, nascido nessa geração, para fazermos diferença nessa geração. Se você pegar um olhar mais geral, né, você vai colocar todos nós, indistintamente, fazendo parte de uma geração. Entretanto, quando o apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita, a gente passou a ser separado. Por isso que vem o texto, igreja, eclésia, que se chama tirados para fora. Deus nos tirou dessa geração global e nos fez um povo diferenciado, com uma identidade do reino, com a habitação do Espírito Santo em nós, com a mente de Cristo e com o nosso nome escrito no livro da vida. Só a igreja tem esses diferenciais por conta da sua identidade. Ele também fala para nós que nós somos sacerdócio real. Se você separar o sacerdócio do real, você vai ver na questão sacerdotal, é aquele que cuida na questão religiosa. Aí você poderia definir várias religiões com seus sacerdotes. Então Pedro não está falando de um sacerdócio dentro de um olhar global, ele está falando dentro de um olhar específico. Por que o sacerdócio real? Porque nós somos sacerdotes do reino. Aleluia, né? Você vai procurar sacerdócio da seita tal, sacerdócio da religião tal, sacerdócio, enfim. Pedro diz que nós somos sacerdócio real porque nós fazemos parte do sacerdócio do reino. É diferente. E ele continua, quando ele fala nação santa, ele poderia dizer tão somente nação, e ele inclui a santa, porque quando você fala de nação, aí tem uma diferença entre nação e povo, né? Aí você poderia dizer que nação é a união de indivíduos em razão de conceitos mais subjetivos, diferentemente de povo, conjunto de indivíduos juridicamente formados para gerar um Estado. Essa é a diferença. Você vai diferenciar povo de nação. Deus não está repetindo, Deus está dizendo que existem coisas específicas. Quando ele fala para nós de nação santa, ele está dizendo união de indivíduos em razão de conceitos mais subjetivos. Ou seja, aquilo que é próprio, meu e seu. A gente faz parte de um conjunto, ou de uma nação, ou de uma comunidade, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só Salvador, um só céu. Então,
essas coisas nos tornam diferenciadas, porque dentro de um olhar subjetivo, que na nossa individualidade, e que a gente passa a fazer parte de uma comunidade, a gente começa a se tornar parecidos, porque a gente tem muita coisa em comum. Vocês estão indo aí? Diferentemente de povo, conjunto de indivíduos juridicamente formados. Aí você tem a questão mais subjetiva e a questão mais objetiva. Enquanto o povo, ele é em razão, né, de uma formação meramente jurídica, a nação é diferenciada. Então a gente começa a querer perguntar ao Espírito Santo por que ele está nos levando para esse ponto e o que ele quer na verdade diferenciar, para que isso se torne realmente um diferencial para nós no que tange a nossa identidade. Eu vejo que em todo esse detalhe, seja na questão da geração, seja no quesito sacerdócio, seja na questão de nação ou povo, né? Deus, o apóstolo Paulo, ele coloca esse a mais para dizer, a diferença é que vocês faziam parte, né, de todo esse contexto sem ser crente, né? Você faz parte de uma geração sendo crente ou não. Você tinha um olhar, porque quando você servia na religião que você era, você tinha lá o sacerdote, tinha ou não tinha? Você também é visto como uma nação, e você também, dentro de um olhar jurídico, você é um povo. Mas Deus está dizendo assim: eu escolhi vocês e separei vocês. Eu quero diferenciar vocês, porque eu quero fazer de cada um de vocês alguém singular, alguém de propriedade exclusiva minha, alguém não mais conformado com este mundo. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro nos dizendo que não basta fazer parte de uma geração, tem que ser uma geração eleita. Você faz isso, irmão, não basta fazer parte de uma geração. Fazer parte da geração todo mundo faz, todo mundo que nasce, mas receber uma identidade nova em Jesus, isso torna você alguém eleito. Eleito. Sacerdócio real. Nas religiões das quais nós viemos, nós tínhamos um sacerdote, porque todas elas têm. Qual é o olhar da nova aliança, do Novo Testamento? É que cada um de nós se torne um sacerdote ou sacerdotisa. Qual é a função do sacerdote? Ouvir de Deus e falar aos homens. Mas eu queria acrescentar que a função do sacerdote é ouvir de Deus e ensinar, e também interceder e cuidar da adoração. Eu não digo da adoração da igreja, da casa de Deus, mas cuidar da oração da tua casa, cuidar da adoração da tua individualidade lá no quarto, cuidar da tua adoração no seu carro, cuidar da adoração onde você estiver, porque você foi transformado em Jesus e feito um sacerdócio real, alguém do reino. Cada um de nós podemos ouvir de Deus e ensinar os homens, podemos interceder pelos homens e podemos cuidar da adoração, que a adoração começa na nossa casa. A igreja é uma extensão da nossa casa e a nossa casa é uma extensão da igreja. Precisa ser tão parecido que a gente possa confundir: eu estou em casa ou na igreja? Porque eu sou uma coisa só. Aleluia. Ué, você está em casa ou na igreja? Não importa, é a extensão uma da outra. Eu estou aqui, a extensão da minha casa está aqui. Eu estou em casa, a extensão da igreja está lá. Você está aí comigo? Então faz toda a diferença, né? O Senhor, Ele está dizendo para nós o seguinte: não precisa mais de mediador. Jesus, Ele mesmo se fez mediador entre nós e os homens, entre nós e Deus, né? Deus, Ele é o mediador.
Então, embora a gente tenha pastores, apóstolos e bispos, conforme Efésios 4:11, por uma questão hierárquica, organizacional, mas o que eu não posso deixar de dizer para você, que você na nova aliança, no novo olhar de Deus, cada um de nós é um sacerdote. Se ouve de Deus e se fala aos homens. Se intercede por mim, interceda por você. E eu estou habilitado para cuidar da adoração, que antes de chegar aqui, ela começou aonde? Na minha casa. Se a adoração não começar na tua casa, ela não vai poder ser feita na sua plenitude, ou na sua eficácia, que Deus requer de nós. A adoração começa na nossa casa, porque nós somos sacerdotes. Vocês ainda estão aí? Quando nós falamos dessa visão de sacerdote, eu ainda vou buscar aqui Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, Apocalipse 1, diz o texto: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Quando você está no seu momento de adoração, quando você está no seu momento de intercessão, quando você está no seu momento de receber de Deus ensinamento para ensinar, você está exercendo o que? O seu sacerdócio. Está exercendo o seu sacerdócio. Na questão da nação santa, porque nós vamos passar a ter algo diferenciado, porque nós somos pessoas diferentes, existe uma visão mais subjetiva. Antes de eu ter o meu olhar objetivo, que é um olhar global, eu tenho o meu olhar individual. Amém? O meu olhar individual. E muitas das vezes a gente diverge em razão daquilo que nós somos, das nossas diferenças. Mas a gente precisa entender o seguinte: o que nos aproxima e nos faz ser uma só nação, nação cristã, é muito mais forte do que aquelas coisas que muitas das vezes nos distanciam. O que nos aproxima é mais forte. Você pode dizer para o seu irmão: o que nos aproxima é muito mais forte. Por que é muito mais forte? Porque a gente abre mão daquilo que a gente sabe, seja na visão temperamental, de pessoas mais explosivas, pessoas mais calmas, pessoas mais pacificadoras, pessoas mais de mundo da bala. Já ouviu falar do mundo da bala? Aqui você vai precisar dizer para essas pessoas: você precisa deixar o mundo da bala e você precisa ser mais pacificador. Você vai deixar de ser temperamental e explosivo e você vai ter que ser mais tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Existe um dom que ele precisa ser vivido por nós diuturnamente, que se chama domínio próprio. Domínio próprio, ele pega pessoas diferentes e faz com que essas pessoas façam parte de um só povo, e a gente se torna muito parecido, embora tendo as nossas diferenças, porque o que nos une e nos aproxima sempre será muito mais poderoso, mais forte. Amém? Essas coisas precisam não só serem percebidas, mas serem vividas. Agora nós temos, numa visão de povo, a questão jurídica, centro evangelístico, ministério ID. Nós fazemos parte do hall de membros dessa igreja. Aí nós somos um povo ID.
Então há uma diferença quando Deus coloca nação e povo, porque existe algo específico, não é a mesma coisa. Antes de fazer parte juridicamente da igreja, centro evangelístico, eu faço parte da igreja universal, corpo de Cristo. Amém? Porque quando eu me converto e aceito Jesus e me batizo, aí eu faço parte do rol de membros dessa igreja. Mas antes de fazer parte do rol de membros, juridicamente falando, eu sou igreja, como uma nação que foi separada por causa do chamado de Deus na minha vida. E eu aceitei, me batizei, agora eu posso me vincular juridicamente a um povo. E vocês são meu povo. Amém? 1 Pedro 2, não vou demorar muito não por causa da nossa hora. 4 e 5, Gabi. Gostei dessa logomarca aí, Gabi. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, que fazem parte de uma nação, de um povo, de uma geração, que se submetem a um sacerdócio, ou um sacerdote, e ele diz, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, por quem? Por esses homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados o que? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que ele fala sobre casa espiritual? Porque cada um de nós é um templo. O Espírito Santo mora onde? Dentro de você. Então, em razão do Espírito Santo morar em você, Deus morando em você, significa dizer que você é um tabernáculo vivo e que se move. Onde você estiver no planeta, você é o tabernáculo do Deus vivo. E para que todo tabernáculo seja bem cuidado, ele precisa de quê? De um sacerdote. Então você é sacerdote do seu próprio tabernáculo. Uau! Quem é que vai cuidar da sua vida espiritual? Você. Eu só posso estar aqui contigo quando você marca no gabinete, quando você vem nos cultos, quando a gente ministra, mas quem passa mais tempo com você? Você mesmo. Ler a palavra, orar, se submeter, ser crente, ser santo. Meu irmão, eu estou muito sensível, já viu, né? Mas todas as vezes que eu faço uma cerimônia fúnebre, eu fico muito sensível. Eu até consigo me reportar aquele texto de Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Isso. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de quê? Da sua glória. Vamos lá. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aleluia. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A diferença se dá
quando você entende a sua identidade. Não brinque com a sua identidade. Faça valer quem você é para Deus, porque você custou um alto preço. Custou um alto preço. E eu resumo dizendo, como a gente usou: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Eu poderia simplificar dizendo: gerar discípulos conforme a nossa espécie, que sejam sacerdotes reais, com propósitos subjetivos e que se vejam como povo, igreja do Deus vivo. Essa é o supra-sumo do que Pedro está dizendo para nós. Você foi chamado em Deus para gerar pessoas conforme a sua espécie, com o propósito de entenderem, com esse propósito, dessas pessoas entenderem que Deus, na verdade, Jesus morreu por todos nós. Pessoas que hoje nós não as vemos, que não fazem parte dessa igreja, de igreja nenhuma. Essas pessoas estão atormentadas, essas pessoas estão com seus problemas, estão chorosas, e a gente sabe que essas pessoas estão em torno aqui dessa nossa igreja. Mas nós queremos profetizar que a curto prazo essas pessoas também ouvirão o seu chamado, assim como nós ouvimos, e essa igreja estará com a sua porta aberta. Eles não serão só povo, mas serão transformados em nação. Não serão só nação, serão sacerdócios, serão uma geração eleita, porque foi para isso que Deus criou os céus e a terra, para implantar nessa terra homens que queiram andar com Ele, e eu e você saímos na frente. Eu e você temos o Senhor, aleluia. Então, meu irmão, lute pela sua identidade. A gente, quando chega fora do Brasil, você cuida do seu sacerdote, do seu passaporte, porque perde ele lá fora para ver o que acontece contigo. Ele mete para você: me dá o meu passaporte. Passou pela alfândega, ele dá o meu passaporte, bota logo na bolsinha. A gente tem até pochete que a gente normalmente não usa aqui. Colar o menino aqui na cintura. Passou, me dá o seu. Sabe por quê, meu irmão? Você está lá fora, perde o passaporte. O passaporte é a sua identidade. Assim, quando você está num país estrangeiro, você sabe da importância. Assim somos nós, porque nós somos peregrinos aonde? Aqui. Nós temos um passaporte espiritual. E para a gente entrar no céu, a gente vai ter que apresentar ele naquele dia. Amém? Então não perca a sua identidade. Não perdendo a sua identidade, você está cuidando do seu passaporte. E vivemos numa sociedade que morre quem tem 100, como quem tem meses, e quem até não foi gerado, ou foi gerado e não deu luz, não nasceu com vida, nasce tudo, né? Então, você tem, não está estabelecido uma regra. Quem fica, quem vai na frente, não tem uma regra. Por que não tem uma regra? Porque o tempo de estar alinhado com Deus é quando? É hoje. E o que torna eu e você diferente é o que? A nossa identidade. Quando você está fazendo qualquer coisa nessa terra, o Senhor olha lá e diz: lá vai o meu servo. Então, Paulo diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E quando você fala de testemunhas, você tem testemunho de defesa e testemunho de acusação. Você pode ser o camarada mais certo, você vai ter gente falando mal de você. Você pode ser o cara mais desajustado, vai ter gente falando bem de você. O que a gente tem que fazer em razão dessas coisas? A gente, ainda que fale mal da gente, mas a gente saber quem a gente é. A identidade diz: eu sei quem eu sou. Amém? E a gente poder orar: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma coisa má, né? E Davi começa a pedir a Deus que pudesse estar tirando dele aquelas coisas más, para que ele pudesse a cada dia mais estar afinado com Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor. Somos uma geração eleita, porque fomos escolhidos. Somos um sacerdócio real, porque fazemos parte do reino. Tu és o rei. Somos uma nação santa, porque somos separados. Somos um povo exclusivo, porque somos único. Ninguém é igual à igreja. Ninguém é igual à igreja. Só a igreja. Ela tem as suas vestimentas brancas, ela guarda o seu noivo, e ela sabe que a qualquer momento ele pode vir. Ela se mantém com seu vestido brancos, porque ela sabe que a qualquer momento ela também pode ir em direção ao noivo. O amanhã nos pertence. Nos ajuda, Jesus, a ser melhores. Ajuda-nos a internalizar essa palavra. Nos ajuda a ser referência, pois tu deste a nós uma exclusividade. Ninguém nos faria exclusivos, mas o Senhor nos fez. Ninguém poderia morrer no nosso lugar para nos santificar, mas o Senhor nos santificou. Ninguém poderia fazer o que tu fizeste por nós. Assim eu oro. Visita cada coração agora, Senhor. Perdoa cada pecado, os erros, os atropelos. Perdoa todas as vezes que ficamos estagnados. Perdoa-nos todas as vezes que a nossa identidade foi colocada em xeque. Perdoa-nos todas as vezes que nós não fomos identificados como povo, nação santa. Perdoa-nos todas as vezes que nos incompatibilizamos entre nós mesmos. Criamos incompatibilidades, dificultamos o nosso andar. Nos ajuda, Jesus. Faz do nosso coração um coração bom. Tira a maldade, Jesus. Tira tudo que é mal, nocivo. Porque quando a gente vai ali fazer a cerimônia fúnebre, a gente sabe o que fica são os momentos bons. Eu nunca vi ninguém numa cerimônia fúnebre falar mal daquela pessoa. Eu vejo as pessoas trazendo à memória aquilo que lhes dá esperança, os momentos bons de alegria, de beijo, de abraço, de solidariedade. As pessoas começam a dizer da importância daquela pessoa que ali está se despedindo por uma vida eterna. E o que nos cabe é reflexão. Ah, Jesus, que nós possamos não viver, Senhor, uma fraseologia. Às vezes a gente está vivendo num mundo cheio de frases de efeito, mas que as pessoas não são aquilo que elas dizem. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos ser exatamente o que Tu queres que nós sejamos. Aleluia. Queremos o Teu perdão, mas queremos a Tua unção. Queremos o Teu novo, mas queremos uma nova revelação. Queremos uma nova roupagem, mas que seja uma roupagem branca. Queremos viver um novo tempo, mas um novo tempo que o céu seja aberto diante de nós. Queremos uma nova unção do Espírito Santo, mas que Ele possa reinar. Queremos ser separados, queremos ser usados, queremos ser gastos, queremos dizer, Senhor, que vale a pena, vale a pena, vale a pena.
passar a sua eternidade. Eles estão turbados porque não têm certeza do amanhã. Mas nós temos. Sabemos quem somos, para onde iremos e com quem ficaremos eternamente. Não nos deixe nos perder dessas verdades, pois tu disseste, Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sou casa cheia, sou casa cheia, andará chorando, a tua glória.